Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de convidá-los para a leitura da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 13. Obrigado, Cícero. Obrigado. Vamos nos colocar em pé mais uma vez para a leitura. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que o primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Senhor, lemos mais uma vez a Tua palavra e pedimos em nome do Senhor Jesus que através do Teu Espírito o Senhor nos abençoe. O Senhor enriqueça as nossas vidas com a Tua palavra. Que a meditação do nosso coração nesta noite, de quem anuncia a Tua palavra e de quem ouve, seja agradável a Ti, ó Senhor. Que os nossos lábios expressem aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, e assim a Tua palavra repercuta no coração de todos nós. Pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão da mesma, através do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. As nossas, ou as igrejas chamadas evangélicas, estão cada vez mais cheias. Há um fenômeno de muitas igrejas evangélicas cheias de pessoas. A razão para que isso esteja acontecendo é que há um forte trabalho de marketing e de um anúncio atrativo, deturpando de alguma maneira o evangelho. E isso atrai muitas pessoas. A grande questão nos nossos dias é se nós que frequentamos uma comunidade temos clareza sobre o que é conversão. Se de fato somos pessoas convertidas. Isso porque muitas pessoas que frequentam as igrejas, as frequentam e vivem essa ideia da conversão como se isso fosse apenas uma mudança no aspecto exterior,
numa certa camuflagem daquilo que realmente nós somos, numa mudança apenas do lado de fora, numa espécie de pintura no nosso comportamento, na nossa atitude. Isso porque uma grande parte das pessoas são atraídas para as igrejas por causa de alguns são atraídos pelo medo. Alguns ouvem uma pregação de juízo, uma pregação de julgamento, e elas então começam a ter medo e procuram uma comunidade, e ali isso vai fazendo com que ela se sinta como se fosse alguém convertida. Alguns de nós nos convertemos debaixo dessa perplexidade da vida, que a vida nos impõe. Alguns são atraídos pelas adversidades, eles são atraídos a um determinado grupo. Alguns são atraídos por causa de algumas tragédias acontecidas nas suas vidas, por não encontrarem respostas mais adequadas, eles começam a buscar uma saída religiosa, começam a buscar um encontro, uma invasão da sua alma de alguma coisa que elas ouvem e que possam, de alguma maneira, levá-las a uma melhora, nem que seja um pouco mais de conforto, ainda que seja momentaneamente. São pessoas que se convertem ou pensam que se converteram. Muitos conseguem, então, mudar o bom comportamento por causa de uma pressão do grupo. Eles vão aprendendo alguns comportamentos que uma determinada comunidade lhes impõe, e eles começam então a ter uma religiosidade do lado de fora, externa, e que de fato não mudam as suas vidas de uma forma profunda e de dentro para fora. Alguns mudam de fato pelo lado de fora, mas pioram por dentro. Se tornam pessoas que nada muda dentro do seu coração. Elas continuam sendo da mesma maneira que elas eram, elas continuam tendo apenas um comportamento externo, aparentemente religioso e adequado, mas na sua alma há uma frieza, há mais tirania, há mais agressividade, há mais rancor, há mais raiva, mas por fora elas parecem de fato ser pessoas convertidas, perdem a capacidade de fato viver uma vida de alegria, apesar de do lado de fora elas estarem aparentemente bem. Se tornam, portanto, pessoas mais feias, porque se tornam pessoas como se elas fossem donas da verdade, como se elas soubessem todas as coisas, como se fossem uns oráculos divinos andantes. Isso é o que a religião provoca nas pessoas. Uma mudança apenas aparente, através de comportamentos, através de moralismos, através da própria energia da pessoa e de um esforço dela mesma, através de uma frequência a um determinado grupo, mas isso não toca as suas consciências. Isso nunca chega à sua alma. Isso muda o comportamento, mas não muda o caráter. Isso as fazem pessoas que são mais alegres ou risonhas em poucos momentos, mas não muda o humor da alma, do coração. Do ponto de vista bíblico, conversão é resultado de um desejo íntimo que todos nós temos de conhecer a Deus. É uma mudança no curso que a nossa natureza nos tenta levar, que é viver cada vez mais longe de Deus. Alguém convertido é alguém que se voltou e começa a ter fome de Deus. É quando você não se identifica com nada do que está acontecendo ao seu redor, na sua própria vida, e você começa a ter uma sede. Aparentemente isso parece ser uma sede de alguns fatos, de algumas realidades, de algumas coisas que nós gostaríamos de ter para preencher essa ausência de Deus. Nós começamos então a correr atrás de algumas coisas que aparentemente poderiam nos preencher. Aqueles que acham que podem encontrar e ter saciada a sua sede, o seu vazio, à procura, às vezes, de uma outra pessoa, de um outro ser humano, de uma mulher, de um homem, para preencher.
Alguns procuram a fama, outros procuram a riqueza, outros procuram de alguma maneira preencher esse vazio. E não encontrando, eles vão descobrindo e vão compreendendo que eles precisam de Deus. Inicialmente você procura algo que poderia preencher a sua vida, e nessa luta de encontrar algo que possa encher o seu coração, você começa a entender que essas coisas não saciam a alma, e começa a vir para você uma vontade de encontrar-se, uma vontade de encontrar Deus. Ninguém preenche o seu vazio, a sua existência, a não ser o próprio Deus. Então você começa a ir na direção dele, ainda que sem entender direito. Você começa a ter fome, você começa a ter desejo de tocar o sublime, de alcançar Deus, de compreender, de encher a sua vida com a presença dele. Você começa então a buscá-lo, a desejá-lo no seu coração, e você vai então ser transpassado pela graça e pelo amor de Deus. É por isso que o versículo diz assim, que lemos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando nós lemos isso, nós achamos que aqueles que buscam a Deus, eles fazem isso por sua própria iniciativa. Não, Deus já começou a pressioná-lo, a trabalhar o seu coração, a levar você a se desiludir, a se frustrar nas suas tentativas de encontrar Deus. Agora você o encontra na presença dele, você começa a ser empurrado para ele de alguma maneira, porque na nossa natureza, em nós mesmos, não há nenhum desejo de ir a Deus. Você vai a Deus porque Ele vem até você primeiro. Você vai ao Senhor porque Ele já trabalhou desde a eternidade a sua vida para que chegasse um momento e você pudesse encontrá-lo. Apóstolo Paulo, tomando as palavras dos profetas, ele diz que não há um justo sequer, não há quem o busque por si mesmo. Sozinho você jamais encontraria Deus. Sozinhos, entregues à nossa natureza, aos nossos desejos, aos nossos apetites, às nossas doenças, nós não encontraríamos Deus. Sozinhos, entregues à nossa natureza corrompida, jamais nós teríamos fome de Deus. Por isso a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É por isso, é porque Deus, se de alguma maneira você está sendo e percebendo que há alguma coisa ao seu lado que não responde àquilo, à ansiedade da sua alma, é o próprio Deus dizendo: buscai, encontrem em mim a resposta para a sua vida. Esse buscar a Deus pressupõe, portanto, que o dono do buscar parece sermos nós, mas o dono desse buscar é a vontade de Deus chegando na sua vida para que você o encontre. Você o anseia, você começa a ter desejo por Ele, você quer conhecê-lo, você tem ansiedade em se aproximar dEle, porque Ele veio até você. Desde a eternidade, Ele está trabalhando a sua vida para que você o encontre. Então, conversão é esse desejo intenso de buscar a Deus. É esse desejo que Deus colocou no seu coração, sem que você compreendesse por quê, que vai tornando você consciente de que você precisa dEle e de que você pode encontrá-lo através da pessoa de Jesus. Como é que você está? Há esse desejo no seu coração? Há essa ansiedade na sua alma? Você de fato está compreendendo que você precisa, necessita, quer tê-lo na sua vida para preencher a sua vida? Nesse texto a gente encontra alguns sinais da conversão. E nós vamos falar sobre eles. O primeiro é que há uma mudança para melhor. Há valores que vão ser mudados, alguns deles você já os tem, mas valores e projetos novos vão ser aperfeiçoados na sua vida ou colocados na sua vida. O verso 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos,
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui nós temos duas propostas, dois caminhos, dois pensamentos. Um é o caminho do perverso e outro é o caminho do Senhor. Dois pensamentos. Um é o pensamento do iníquo, o outro é o pensamento do Senhor. Esses são os dois pensamentos, e a proposta é que nós comecemos a pensar como o Senhor. Converta-se ao Senhor. Ao converter-se ao Senhor, os nossos pensamentos vão sendo mudados. Nós começamos a pensar como Deus. Nós começamos a ter no nosso coração uma ambição pelos pensamentos de Deus dentro do nosso coração. Nós começamos a compreender a vida e começamos a desejar a compreendê-la como Deus compreende. Nós começamos a desejar, a olhar para o nosso passado como Deus olha o nosso passado. Nós começamos a olhar para o nosso presente como Deus olha o nosso presente. Nós começamos a olhar para o nosso futuro como Deus olha para o nosso futuro. Ou seja, o texto está dizendo, deixe a vida mesquinha que você tem e comece a ter um novo pensamento, uma nova forma de administrar e de compreender a sua vida. Pare de administrar essa visão míope, pobre, que você tem da sua existência. Vem para cima, amadureça, cresça, ganhe a mente de Cristo, olhe para a vida como Deus, olhe para as pessoas como Deus olhe. Coloque os valores do Senhor no seu coração. Tenha uma nova mente, a mente de Cristo. Alguém que se converteu é alguém que começa a ganhar essa visão, essa compreensão da realidade da vida. Olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo. Veja como Ele lida com as pessoas. Veja como Ele lida com os fariseus. Veja como Ele lida com o publicano. Veja como Ele lida com a prostituta, com o pobre, com o humilhado, com o rico. Veja como Ele pratica justiça. Veja como Ele lida com os orgulhosos. Veja como Ele atende aos quebrantados de coração. Perceba como Ele lida com a tentação. Veja como Ele trata as questões políticas. Olhe para a vida, abra os olhos para aquilo que está ao seu redor. Tenha um pensamento horizontal. Olhe os pássaros, olhe as árvores. Então aí você vai ganhando a mente de Cristo. E a palavra de Deus vai entrando no seu coração. E sua mente vai mudando. A compreensão, a interpretação da vida começa a mudar. E você começa a deixar os caminhos maus. O caminho dos perversos. O caminho dos maldosos. O segundo sinal. A palavra de Deus age de forma sobrenatural. Assim será a palavra que sai da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela vem para o coração dos seus filhos e age de uma forma sobrenatural. Ela vai chegando ao nosso coração e naturalmente ela vai nos transformando e mudando a nossa existência. É um processo contínuo. A semente cai no solo e germina, ele diz no verso 10. E então aquilo começa, a palavra sendo regada na nossa alma. A conversão vai acontecendo, vem a semente, cai a semente, gera vida, e essa palavra começa a dar frutos. Algumas pessoas pensam que a conversão é uma coisa mágica, que você vem num determinado momento e você sente alguma coisa e você se converte. Esse é um passo, mas a conversão ela é um processo.
A conversão e a sua vida não muda porque você gosta do pastor. A sua vida não muda porque você gosta do dirigente. A sua vida não muda porque você gosta do louvor que acontece na igreja. A sua vida não muda porque você leu um versículo um dia e o aprendeu e o decorou. Você pode até começar dessa maneira, pode até ser dessa forma, mas uma conversão verdadeira e genuína é um processo. E se a palavra de Deus não possuir você, e se você não for possuído por ela, a sua conversão não está acontecendo. Se você deixar de ler, de ouvir, e você não permitir que a palavra entre no seu coração, as mudanças não acontecerão na sua vida. Ela só vai mudar você, só vai produzir fruto na sua vida, ela só vai desabrochar na sua existência quando ela entra no seu coração definitivamente. É um processo lento. Cada vez que você se expõe à palavra, um pecado é percebido. Cada vez que você se expõe à palavra, a sua consciência se abre para Deus. Cada vez que você se expõe à palavra de Deus, você vai sendo liberto dos seus maus hábitos e você vai sendo curado. Cada vez mais, quando você vai enchendo o celeiro da sua alma com a palavra de Deus, mais você vai sendo curado. Porque a Bíblia diz que é para isso que Ele designou a sua palavra, como acabamos de ler. Você, de fato, é um convertido quando você abre o seu coração para a palavra de Deus e deixa ela penetrar na sua vida e o transformando a cada dia. O terceiro sinal é que você começa a olhar para o ambiente no qual você vive de uma forma diferenciada. E o ambiente no qual você começa a viver, começa a te ver de uma forma diferenciada. Então, o terceiro sinal é assim, verso 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isto é para a glória do Senhor. A cena é fácil de imaginar. É uma linguagem poética para dizer assim: à medida que você vai convertendo o seu coração, a sua vida vai se tornando motivo para que haja aplausos. É uma linguagem poética para dizer assim: à medida que Deus vai entrando no seu coração, à medida que você vai deixando o caminho do perverso, à medida que você vai deixando o pensamento iníquo, à medida que você vai buscando o Senhor, à medida que você abre o seu coração para a palavra de Deus, o ambiente ao seu redor começa a olhar para você e começa a perceber uma mudança na sua vida. Aqui em Maringá a gente tem muitas árvores. Dá para você imaginar a cena? Uma sibipuruna fazendo barulho e batendo palmas quando você passar? É isto. As pessoas que estão ao seu redor vão começar a ver que de fato você se converteu. O ambiente começa a se relacionar com você de uma forma nova. O ambiente começa a perceber em você não mais aquela pessoa murmurante, não mais aquela pessoa que fica reclamando de tudo. Você fica de bem com a vida, você fica em paz, diz o texto. E à medida que você está em paz, quem está ao seu redor vai sendo contagiado por essa pacificação que você tem na sua alma. Você sai e as pessoas querem te aplaudir. Você anda e as pessoas reconhecem em você algo novo, algo diferente. Porque eles percebem que há uma nova maneira de você ser e de existir. O texto faz uma linguagem poética para dizer que há uma alegria na natureza. Que agora a simplicidade, as crianças, os animais, todos que o veem, começam a aplaudir a sua vida, a alegria, a prazer, a gratidão em você. E as pessoas percebem que você é assim. É incrível, é inacreditável
que alguns de nós sejamos pessoas tão carrancudas, tão reclamadoras, tão murmurantes, que as pessoas não têm prazer em estar convivendo com você, porque elas não percebem a vida de Deus em você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez alguns de vocês não tenham percebido. Todos os dias acontecem milagres na vida de vocês. E vocês recebem coisas de Deus que os anjos não recebem. Vocês têm habilidades e capacidades que os anjos não têm. E é Deus quem dá. Entretanto, somos pessoas reclamadoras, sem gratidão, sem alegria. Então, quando somos assim, nós temos pensamentos perversos, nós temos caminhos de iniquidade na nossa vida. Mas quando Deus entra no coração, os montes, os outeiros, as árvores, ao nos verem, aplaudem, porque a glória de Deus está na nossa vida, porque há uma mudança no coração. O quarto sinal. Como disse, essas mudanças profundas começam a acontecer de dentro para fora e alcançam o ambiente onde nós estamos vivendo. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. Será isto glória para o Senhor, memorial eterno. Alguns de nós, às vezes, temos momentos na nossa vida ou fases da nossa vida que a gente convive com espinheiros. Você sabe o que é um espinheiro? Alguns sabem. Não vale cutucar quem está do seu lado. Tá? Alguns de nós temos pessoas que nos ferem, pessoas que nos agridem, pessoas que nos ofendem, pessoas que nos incomodam. Quando a gente não tem a Deus no coração, a gente fica sempre querendo que haja uma mudança no outro. Quando a gente se converte, a gente começa a desejar que a mudança seja em nós, para que dessa forma o outro seja alcançado. Aqueles que convivem com o espinheiro e convivem com a sarça, eles terão a sua vida transformada à medida que a sua vida for mudada. Quanto mais você mudar, mais o outro terá a possibilidade de mudar. Quanto mais o seu coração se voltar para Deus e se converter a Deus, melhor será o ambiente aonde você vai viver. E aonde houver um deserto, diz a palavra de Deus, florescerá um jardim. Aonde houver um espinheiro, vai deixar de existir, vai nascer um cipreste. Aonde houver uma sarça seca, fria, dura, haverá murta que cura, que alivia, que salva. Isso é conversão. Você se converteu? Se isso aconteceu, o ambiente onde você vive, da família, do trabalho, começa a haver uma mudança. O espinheiro se transforma, nasce um cipreste e começam a vir os bons frutos ao seu redor. Nasce a murta e aquela sarça que não era nada começa a se encher de folhas e a produzir alívio e fruto. E o deserto vira jardim. São 4 sinais da conversão. O primeiro sinal é a fome de Deus. O segundo sinal é que os seus valores mudam para melhor. O terceiro sinal é que a palavra de Deus age na sua vida de uma forma sobrenatural. Se você a colocar no coração diariamente e crendo nesta palavra, sua mente vai sendo renovada. O terceiro sinal, ou quarto, é que você começa a viver de tal maneira que as pessoas, ao olharem para a sua vida, elas percebem uma modificação, algo novo. Você é mais amoroso, mais bondoso, mais paciente, mais perdoador, mais gentil.
de uma forma natural. E por último, por causa dessa mudança na sua vida, o ambiente ao seu redor começa a se mudar, a se modificar. As pessoas se alegram e as árvores o aplaudem, porque eles podem ver na sua vida a glória de Deus. Se você não o conhece ainda, essa é a oportunidade de você dizer: Senhor, eu tenho sido apenas um religioso, a minha vida não está mudando. Às vezes eu brinco, eu falo, eu quero ser um velhinho, cada vez mais agradável, transformado pela graça de Deus a cada dia. Eu quero conviver com as pessoas até os últimos dias. Essa semana passada nós tivemos o privilégio de, através da Unicesumar, num curso de pós-graduação para pastores e líderes, ouvir durante 2 dias o pastor Messias Anacleto Rosa. Um homem com 86 anos, lúcido, anunciando a palavra de Deus, com alegria, com humor, com beleza, com graça, porque a cada dia ele foi regando a palavra de Deus na sua alma. A cada dia ele buscava o Senhor. Hoje, nesta noite, você pode começar uma mudança na sua vida. Eu quero te desafiar a parar de ser religioso e de fato você entregar o seu coração a Deus e dizer: Senhor, toma conta do meu coração. O maior desejo de Deus é habitar no seu coração. Ele disse: eu vou para o Pai vos preparar muitas moradas. E disse: eu vou voltar para morar no coração de vocês. Ele quer morar dentro de você, para transformá-lo a cada dia e fazer de você uma nova pessoa. Eu quero te convidar então para você orar. Depois nós vamos cantar uma canção. Quero te convidar para você orar comigo. Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos. E se você quiser repetir esta oração, você pode fazê-lo. Você pode orar assim. Você pode repetir após mim, você pode repetir em voz alta e dizer assim: ouvi a tua palavra, Senhor, semeada no meu coração, Senhor. Te peço que o teu Espírito Santo regue a minha alma com a tua palavra, que ela germine dentro de mim, que ela produza frutos dentro de mim, para que a tua glória seja vista na minha vida. Senhor, me dá uma ambição por ti. Muda, Senhor, os meus pensamentos. Me dá um novo caminho. Eleva, Senhor, os meus valores. Tira-me, Senhor, do meu desgosto. Vem, Senhor, e abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, para ver a beleza que há em ti. Os meus ouvidos para ouvir a tua música. Vem, Senhor, e que o meu convívio seja transformado. Que as pessoas com quem eu convivo sejam alcançadas pela tua graça, pela tua presença na minha vida. Vem, Senhor, enche a minha vida com a tua graça.
Senhor, me dá mais sede de Ti, para que eu possa Te buscar mais. Enche o meu coração com a Tua presença, no nome de Jesus. Amém, amém.